Apesar das memórias boas que eu tenho com ele, a maioria das memórias não são tão agradáveis. E eu lembro muito bem que ele sempre foi uma pessoa muito envolvida com álcool. Ele saía pra beber e ele voltava 3, 4 dias depois. Ele saía na sexta, voltava só na segunda. Então a paternidade foi difícil, porque a falta de um pai faz toda a diferença na vida de um homem. Acho que até os meus 17 anos eu me sentia perdido. Tipo, muito perdido mesmo. Eu nunca gostei de beber, mas pelo pertencimento, por estar naquela rodinha, eu acabava bebendo, eu acabava me envolvendo com essas coisas. Eu estudei na escola lá em São José, que daí a minha turma, todo mundo tirou uma nota muito boa na prova. E eu fui o único que tirei nota baixa. E aí, um grupo de pessoas que eram meus amigos abriram a minha mochila e pegaram a minha prova e começaram a olhar e começaram a rir de mim. E eu não sabia o que fazer. Fala galera, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Janeiro tá mais do que especial. Quero te agradecer por, mesmo estando em férias, mesmo você estando, quem sabe, em outra cidade, tá no seu momento de descanso, você escolheu o Tete a Tete pra acompanhar aí as suas férias, sua trajetória. E oxi, cadê o meu convidado de hoje? Será que é o Espírito Santo? Com certeza, ele sempre tá aqui. Mas eu quero dizer pra você que hoje o convidado é direto da câmera pro Tete a Tete. Vem pra cá, Ricardo Pontes! Que alegria! Meu Por Deus. essa vocês não esperavam, eu tenho certeza disso. E sim, hoje nós vamos ouvir o testemunho do Ricardo Pontes, nosso filmmaker, que nós tanto amamos. Ele sempre tá lá por detrás dos bastidores. Hoje ele vai estar contando um pouquinho da sua experiência com Jesus, aquilo que Deus tem feito na vida dele. E eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus, porque em muitos episódios, assim, às vezes a gente não fala o óbvio, né? E eu vou aproveitar esse episódio em específico pra falar o óbvio. Gente, sem o Ricardo, isso aqui não era possível. Claro que o início, olha que interessante, né? O início, vamos dar honra a quem tem honra. Quem começou foi o Arthur, junto comigo, o Arthur Franco. Depois veio o Gabriel. E hoje tem aí o Ricardo. Gente, e sem essas pessoas o Tete a Tete não seria possível. Porque pra ter o microfone certinho, o áudio funcionando, a câmera... É porque existem pessoas por detrás disso. Eu não faço nada sozinha. Quero te agradecer por estar um ano de Tete. É um ano? Deu um ano? A gente é péssimo de data nós dois, né? Eu acho que deu um ano. Será que deu? Deu um ano esse ano. Só que, tipo assim, tá um ano e um pouquinho a mais já. Porque eu entrei em junho. Uau! Ou foi junho ou foi julho. De fato que você entrou ou você tava só voluntário? Não, Tipo eu tava assim, voluntária, mas foi quando começou, entendeu? sim. E que começou o que será? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas que alegria, Ricardo, te receber aqui. Sei que... eu sei que esse momento ia chegar em algum momento. E ele falava assim, mas pastora, o que eu vou falar? Eu disse assim, eu sei que o Espírito Santo vai colocar na tua boca, nos teus lábios, as palavras certas. E o Ricardo, ele é um presente de Deus. Quero falar isso em público porque você é um presente de Deus. E desde que ele chegou, né, eu vejo assim o potencial, e não fui eu que vi o potencial de áudio e vídeo, tá? Eu vi outra parte que é uma coisa futura que daqui a pouco falaremos. Porém, o pastor Diego viu uma foto que ele fez no evangelismo, que ele foi tipo, tô sem fazer nada em casa, vou fazer evangelismo com os doidos do Compaixão. Uhum. De repente ele foi lá e tirou uma foto pro perfil dele mesmo, tipo, né? E o pastor Diego viu e disse, cara, tu tem muito talento, tu tem o dom da fotografia. E por que não investir nisso? Né? E aí hoje o Ricardo aí tá gravando todos os Tete a Tete. Então, bem-vindo. Muito obrigado. Se apresenta aí pra gente. Como ela falou, meu nome é Ricardo Pontes, eu tenho 20 anos, eu sei que não parece, muita gente fala, tu não tem 20 Deus. anos. Não, mas realmente, É um menininho. eu tenho 20 anos, todo mundo dá 16, mas tá tudo bem, pronto. acontece. Sinal que eu tô bem guardada. Isso aí. Bem Conservado. cuidado. Isso. E aí, é isso, sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Caramba, Meu é verdade, Deus. às vezes eu esqueço disso, sabia? Aham, E isso fica em... fica no Rio Grande do Norte, Não, mas é o quê? O região. Nordeste. Só pra ver se você tava ligado. Nordeste. Então ele é nordestino, gente. Isso aí. Porém, ele não tem sotaque nordestino, mas por que que não tem? Porque eu vim pra cá com 8 anos. Então muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, meu Deus. Então tá, então vamos começar, acho que por essa cidade. Acho que vamos começar pelo Nordeste. Não sei se você lembra muita coisa, porque você era novo, né? Mas, tipo assim, quais são as memórias do Nordeste? Eu gostaria de ouvir. Ó, eu gosto bastante de lá, até hoje, quando eu vou lá, eu lembro que
Eu sempre comia muito pastel. Só que, tipo assim, o pastel daqui, ele é muito recheado. Glória a E eu não Deus! gosto de pastel muito recheado. Tu gosta de pastel Porque, de tipo vento? assim, eu sempre passo mal comendo pastel muito recheado, porque Olha. eu só gosto de pastel de queijo. E aí o pastel de queijo, ele sempre é muito oleoso. Muito olhoso. Então, lá tem o pastel que, tipo assim... De vento. Quase de vento, É né? de Vem vento. só um quadradinho de queijo e um monte de massa. Eu gosto mais da massa do que do próprio queijo. Ah, eu não te julgo, porque, sinceramente, eu amo pastel, assim, de vento. Eu amo também. Cara, eu é um gosto negócio bastante. engraçado, né? Tem gente que não, que precisa do recheio. Não. É. Tá tudo bem ser de vento. E, tipo assim, lá o pastel é barato, entendeu? Então, eu sempre comia, sei lá, 5 pastéis, 10 pastéis no café da manhã e pagava super barato. Cara, aqui não, aqui é caro. Nossa. Aqui é caro. Aquele momento de. Muito Tá, triste. é até engraçado tu falar sobre isso, gente, porque assim, direto eu tenho levado a Isadora, né, pra fazer as compras da casa. Tá na hora de ajudar, já tá com quase 15, em fevereiro vai fazer 15. E aí, é muito engraçado que às vezes eu não me seguro e eu acabo comentando assim: caramba! Como que isso aqui aumentou? Tá muito caro. Porque, gente, vamos combinar, o mercado tá caro, né? Aí ela olha pra mim e diz: ah, bem na minha hora de ser adulta. E agora, tipo assim, você Sim. com esse negócio do pastel, eu me Nossa, lembrei tudo dessa a ver. história. E eu tô achando engraçado. Tipo, poxa, bem na hora que eu posso pagar meu pastel, agora tá caro, né? Agora tá caro. E ainda tem um monte de recheio. Oh, Não, e meu ainda, Deus. tipo assim, lá ainda é em conta, né? Aqui que não é, né? Aqui, tipo, o custo de vida é totalmente diferente de lá. Então, tipo assim, uma lembrança que eu tenho também são... Ó, todas as comidas lá é muito mais barato. Tipo assim, em qualquer esquina você encontra... Há quanto tempo atrás isso? Ah, Pois é. A comida tá não, cara. mas é cultural lá. Ah, é? Tá. Tipo assim, tu compra 2 completos, sei lá, por R$10. E é muito fácil de encontrar isso lá, Aqui em um qualquer é 10. esquina. Sim, entendi. Tipo assim, bem completo mesmo, com tudo que tu tem direito. Uma vez... Com refri, com tudo? Não, aí o Então não é tão completo. parte. É. O refri é a parte. Mas, tipo assim, ó, teve uma vez, eu lembro bastante, que a gente saiu pra jantar. E aí a gente foi num... Se eu não me engano, a gente comprou uns 5 sanduíches completos. Mais refri. Coca-Cola, tipo, 2 litros, tudo. 2 Coca e tudo deu uns 25 pila. Não, mano. Não, Mentira. tipo, não, diante de mentira. Deus, sério. Mentira. Deu muito barato a conta. Gente, assim, ó, eu vou mudar de assunto, senão a gente vai ficar horas nesse negócio de comida. Porque eu e o Ricardo é muito engraçado, porque a gente começa em A, a gente termina em Z sempre. Meu Então, Deus. eu vou ser a consciência de hoje, tá bom? Porque o Tudo episódio bem. fica muito lindo. Então tá. Eu quero dizer assim. Mas fora a comida, né? Fora a comida. tá, tudo bem. A questão do Nordeste pra você. Como que é, tipo, ser nascido lá? Como que foi a tua estrutura familiar? Tu veio de um berço cristão, não veio? Gostaria de saber um pouquinho dessa parte agora. Fora a Ó, comida. Eu não... Senão vai parecer que você só come. Meu Deus. Por mais que não pareça, aparentemente que eu Come só pra como. caramba, é mentira. Acontece. É. Mas, tipo Mas assim, de ó, ruim. a minha família, a minha mãe, ela era católica e o meu pai, eu não lembro que, tipo, de qual religião que ele era, mas eu acho que era da católica também, porque eu fui batizado na igreja católica. Né, que já tem que batizar bebezinho Sim. ainda. Eu lembro. Tipo assim, a mãe fala que eu não lembro do meu batismo, mas eu acho que eu lembro. O quê? Mas você é um bebê. Tudo bom? É porque, tipo assim, eu vejo as fotos e aí parece que eu lembro do dia, eu lembro das minhas tias passando, do meu Você pai é muito passando. estranho. Eu lembro que eu lembro da hora da sensação quando acho que é o padre, né? Que daí molhou minha cabeça na água ali. Então é bem estranho, mas eu acho que eu lembro. Gente, vamos estudar a vida do Ricardo agora. Eu tô ficando com medo de você, mentira. Mas é uma coisa muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, né? Porque a minha pergunta é, você nasceu um lar cristão? Sim, católico é cristão, então nasceu. Mas, tipo assim, no evangelho, né? Tipo, evangélico, no gospel, no, sei lá, foi há pouco tempo. Aham, foi há pouco tempo. O delay de datas na cabeça dele, tipo... Ó, deixa eu pensar. Carregando. Tô brincando. Foi há pouco tempo. Tipo assim. Tá, mas não conta agora então. Não conta agora, mas foi Tá. pouco tempo. Foi. Tá, ok. Então eu vou Porém, voltar. depende. Tá. É que tem 2 versões, entendeu? 2 fases. 2 fases. Tem a do Ricardo, que era meio que, tipo, tu tem completado 18 anos, tu vai e pronto, assim, entendeu? Ok. E aí tem a do Ricardo que, não, agora Escolhi. eu decidi ir, entendeu? E aí eu decidi me aprofundar e conhecer mais. Mas você já foi mais velho, então vamos voltar É na isso. infância. Ai, bati agora no microfone. Tudo isso pra você editar, entendeu? Eu tenho que te dar trabalho. Porque ele acha que é só Difícil, gravar, tá? é ele que vai editar. Exatamente. Então quando dá erro também é culpa dele. Então vamos lá, Com Ricardo. certeza. Vamos pensar aqui.
eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas eu acho que é muito pertinente à tua história. Uhum. Paternidade, vamos falar sobre isso? Eu conheci meu pai, né? Tive momentos com ele lá na minha cidade. Mas, tipo assim, ele nunca foi um pai em que quis se aproximar, tipo, de fato. Por que eu não sei? Porque eu sou um filho muito bom. Tô brincando. É verdade. Mas, tipo assim, É verdade. eu nunca entendi o porquê. Mas ao longo do meu crescimento, sempre foi assim, né? Antes mesmo de eu trocar de estado, né? Então, eu acho que o problema não foi o estado, eu acho que era mais algo da criação dele com o pai dele, que daí acabou refletindo na criação que ele tinha comigo, entendeu? Foi uma reprodução de algo que ele viveu. Eu Ele não acredito conseguiu que sim. tratar e quando não é tratado a gente Eu reproduz. acredito que sim. Sim. Tanto é que, tipo assim, o meu pai, ele foi um cara que, apesar das memórias boas que eu tenho com ele, a maioria das memórias não são tão agradáveis. E eu lembro muito bem que ele sempre foi uma pessoa muito envolvida com álcool. E isso gerou diversos problemas na minha família. Tipo, quando ele era casado com a minha mãe, na verdade eles não eram casados, eles moravam juntos, mas Sim. praticamente quase Sim. casado, né? E aí eu lembro que ele saía pra beber, tipo, história da minha mãe contando, que ele saía pra beber e ele voltava 3, 4 dias depois, ele saía na sexta, voltava só na segunda, se voltava, e ela ficava comigo sozinha, tipo, em casa, entendeu? Então, Imagina a era agonia, né? A era uma angústia situação dela. horrível, né? Sim, ela nova na época. Exatamente, a minha mãe me É. teve, se não me engano, com 17 anos. Imagina, então, Então tipo, é bem- muito novinha e, tipo, tendo que passar por essas situações, né? Mas, não sei, né, se você assistiu, mas a mãe do Ricardo, ela já esteve aqui, contou muita coisa e foi assim, ó, muito mais detalhada. É mentira. Porque a mãe dele, assim, ó, a mãe dele é incrível. Que eu quero destacar aqui que a mãe do Ricardo, ela é nutricionista. Ela é cheia dos talentos nas mãos, né? Ela faz aquelas coisas de artesanato, Sim. de lembrancinha de não sei o quê. Cara, ela é excelente. Excelente. O Ricardo teve que puxar esse lado do artístico, que a mãe dele, de fato, é muito, muito maravilhosa. Então, aqui em cima, o Ricardo vai colocar o vídeo dela para que você possa assistir e ver essa história agora na visão de mãe. É. Porque às vezes, né, difere o que a gente lembra como criança, né? Mas queria que vocês ouvissem. Mas agora pegando esse gancho, né, paterno, como que você lida com isso hoje, adulto, depois de conhecer Jesus? Como que é esse assunto pra ti? Pra mim, hoje, é algo que, tipo, não me fere mais, sabe? Eu sei que o meu pai agiu de uma forma como ele possivelmente aprendeu com o pai dele, mas eu não pretendo levar isso pra minha família, sabe? Sempre foi um desejo, é um desejo muito Você grande ser pai. do meu E ter coração. família. Ser Eu ia pai. falar sobre Exatamente. isso. Tipo assim, isso não impediu Não. um sonho que você tem. Não mesmo. Porque geralmente, o que acontece? A repulsa. Poxa, Uhum. eu não tive pai, não tive mãe. Quer saber? Eu não quero ter família. Foi assim comigo. Sim. Meu sonho nunca foi casar. Nunca foi ter filhos. Eu não almejava nada disso, a não ser depois que conheci Jesus. Não o pastor Diego, né? Vocês acharam que ia falar isso, né? Mas quando eu conheci Jesus, de fato, uma chavinha virou, tipo, cara, Sim. eu quero ter a minha família. Mas tu não, eu acho isso incrível. Eu acho que, tipo assim, desde que eu conheço o Ricardo almeja uma família. Almeja filhos, almeja família, né? Bonita. Eu tenho certeza que ele vai fazer muitos vídeos dessa família e muitas fotos. Eu tenho Eu certeza, eu tenho certeza. Com Vai certeza. ser muito babão. Babão. Muito babão, muito Babão. babão mesmo. E tipo assim, Ele já é assim com a cachorra dele. Te entreguei, verdade, desculpa, verdade. Mas foi isso, o desejo nunca morreu, sabe? Sempre me acompanhou. Inclusive, quando a gente tava fazendo as gravações do clipe Agora Começou, Ah, é a verdade. gente voltou Quero falar conversando, sobre isso, tipo, quase todo mundo dormindo no E carro. ele tinha uma maçã na boca, assim, bem grandona. Eu tenho essa foto, você vai colocar Ai, no final do Deus, teu eu vídeo? posso colocar essa Eu tenho. E, tipo, a gente voltou conversando. E a gente conversou sobre isso. E eu falei pra ela que, cara, meu desejo sempre foi ser pai, independente de como o meu pai agiu comigo. E tu teve E padrasto depois também? eu Teve também seus tive desafios padrasto. também, né? Exatamente. Mas eu nunca perdi esse desejo. Então, a paternidade foi difícil. Porque a falta de um pai faz toda a diferença na vida de um homem. Mas hoje eu lido de uma forma diferente. Hoje eu tenho mentores, hoje eu conheço a Deus e eu busco entender como que Deus é pai e me inspirar nisso pra ser quando eu for constituir a minha família, Muito sabe? bom.
Nossa, muito bom. Fico muito feliz porque, assim, ó, uma coisa que o Ricardo tem falado, né? Hoje ele tem mentores, hoje ele tem pessoas que estão auxiliando. Ele está inserido na igreja local a respeito de discipulado. E isso faz toda a diferença porque você vai ouvindo assuntos, você vai ouvindo temáticas. A questão da mentoria também é muito desse pertencimento de valor, né? E, assim, ó, um pai... Qual é o papel de um pai na vida de alguém? É dar direção, é dar um destino, é lançar esse filho, né? E quando você não tem, às vezes a gente se sente um pouco, estagnado, tipo, pra onde eu vou? Estou perdido, né? E você se sentia assim? Eu me senti assim. Nossa, um bom tempo. Acho que até os meus 17 anos eu me sentia perdido. Tipo, muito perdido mesmo. Ao ponto de, tipo, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu não tinha aquela direção. Não, tu vai fazer isso aqui, isso daqui, isso daqui. Sabe, eu não tinha a direção em si. Eu tinha minha mãe. A minha mãe é uma bênção. Ela é uma mulher muito amorosa. Teve que fazer esse papel, né? Exatamente. Eu entendo a dificuldade que ela teve também ali de trabalhar pra me sustentar. Mas um pai faz toda a diferença. Por mais que eu tive padrasto, como eu não tive um pai, eu não sabia lidar com a figura masculina em casa. Então, eu e meu padrasto, hoje a gente se dá melhor. Tanto que, desse padrasto, eu tenho 2 irmãos. É a paixão da sua vida, né? Cara, eu recebo às vezes uns áudios, uns narizes, assim, com umas fotos bem de baixo, assim. É bem tua cara fazer isso. E eu acho eles no máximo, eles têm aqueles cortes de índiozinho. Eu acho muito fofo. Muito fofo. Muito fofo. Aí tem o João e o Davi, né? Um tem 7 hoje e o outro tem 4. Nossa, tua mãe teve todos os meninos. Sim. Que loucura, minha mãe tem né? 3 homens em casa. 4? Mais o meu padrasto. Caramba, bendita 4 és tu, filhos, mulheres. Ai, Caramba. E aí você resolveu essa situação com o padrasto. Hoje tem seus irmãos. Que alegria, que alegria. Cara, eles são, essa situação, são né? os meus xodós. Eu lembro de uma vez, no Natal. De qual ano eu não vou saber. Ah, pronto. Mas eu lembro de uma vez que a gente fez um amigo secreto, só o pessoal lá de casa. Sim. A gente tinha que descrever. A pessoa sem falar o nome. E eu tinha tirado o João. E eu comecei a descrever o João, eu comecei a chorar, porque eu tava muito contente com ele, eu tava bem feliz. Não, mas orgulho, né? o engraçado é que eu nunca quis ter um irmão. Não? Eu gostava de ser único. Nossa, eu amava ser filho único. Sério, eu não gostava de ser filha única. Eu queria Nossa, eu sempre amava. irmãos. A minha mãe, Não tipo tive. assim, ela falou: o que tu acha de ter um irmão? Eu falei: nossa, eu não quero ter um irmão. Caramba, imagina. E ela a cara tava dela. grávida. Ah, meu Deus! E aí, como é que foi ela te contar essa situação? Acontece, tipo. Ela contou no mesmo momento que você disse que não queria, ela esperou. Passou Ainda um tempinho, bem, mulher a gente sábia. Quanto tempo passou, eu não sei, mas a gente saiu pra almoçar e aí ela comprou uma camisa pra mim, escrito promovida irmão mais velho. Só que, tipo assim, eu com meu temperamento fleumático e melancólico, eu li a camisa, eu falei, nossa, eu fui promovido a irmão mais velho da igreja? Ué? Porque a gente congregava na igreja batista, então eu achei que era algo relacionado à igreja. Tipo assim, você tá muito velho já na igreja. Ai, Deus. Eu não sabia disso. Nossa, muito engraçado. Eu sabia da camiseta, que era o irmão mais velho, mas tipo, eu não sabia que você tinha pensado nisso. Foi bem engraçado. Nossa, mas eu pensei, eu achei que, tipo, nossa, promovida irmão mais velho da igreja. Tá na hora de ganhar novos irmãos, então, né? Aí, tipo assim, ela me deu a camiseta, eu tive uma reação muito engraçada também. Eu acho que ela tem um vídeo, eu posso colocar pra vocês assistirem no final. No vídeo, vocês vão ver a minha reação de lendo sério, sorrindo e começando a chorar. Foram um misto de emoções. Sim, você teve foi um todas mix as de emoções no emoções. mesmo momento. Todas essas emoções no mesmo momento. Porque eu não sabia se eu ficava triste ou feliz, porque eu não queria ter um irmão, mas eu estava tendo um irmão. Sim, sim. Mas Era hoje uma eles emoção, são, né? Hoje eles são meus xodós, eu não troco eles por nada. Nada. E eu amo eles, é o Davi e o João. Ah, pronto, Nossa, gente, meu vocês Deus. entendem quando eu falo que eu sempre tenho que puxar, porque senão ele vai ficar. Mas aproveitando que a gente tá falando dessa parte de família, é tão bonito e tal, e você falou sobre o irmão da igreja, né? Ser o irmão da igreja. Agora me conta um pouquinho dessa trajetória de igreja, então, que você me falou no início do episódio, que no início você ia por obrigação e quando você de fato se posicionou. Como que foi essa situação? Eu ia na igreja batista que os meus pais iam, né? Tipo assim, eu ia mais pelo pertencimento. Eu gostava muito da salinha das crianças. Eu não ficava pro culto, eu não gostava de assistir o culto, a palavra, não entendia nada. Eu gostava só das atividades. Pronto. Nossa, eu era o aluno preferido da salinha. Gente, ele é tão humilde. Você viu que várias vezes ele foi super humilde, né? Várias vezes. Ai, Deus.
Mas era isso, eu gostava bastante dessa linha. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo. Tanto é que, tipo Tanto assim... é que nunca mais parou de crescer. É. Mentira. Gente, desculpa, é porque assim, ó, é porque o Ricardo, a gente trabalha junto Ai, muito Deus. tempo já. E o Sim. Ricardo, ele é o rei das piadas ruins. Ele é o rei. Em qualquer Sim. lugar que a gente tá, e às vezes é reunião séria, do nada ele, tipo, sério ainda, ele faz a piada ruim. E eu digo, cara, você perdeu a chance de ficar quieto agora. Não é? E agora eu tô me cobrando, e por isso que eu tô fazendo Meu várias Deus. piadas bem ruins, inclusive. Pra te honrar, entendeu? Nesse momento. Faz sentido. Se Tá. alguém quer ficar com o meu legado. Não, não quero. Não. Brincando. Não quero ser tiozão. Eu conheci essa igreja através do meu padrasto, porque quando a gente veio morar aqui, só ele era crente. E aí ele apresentou a igreja pra minha mãe, e aí eu fui junto também. Eu gostava bastante dessa linha, como eu falei, e o tempo foi passando e eu fui não querendo mais ir. Não estava mais... Desmotivou. É porque eu tava crescendo, e aí eu não podia mais ficar na salinha, entendeu? Então eu ia ter que ficar no culto, que eu não entendia comecei nada. a ficar no culto, e eu não gostava tanto. Não gostava... Não é que eu não gostava que das não tinha pessoas, enfim. É que não linguagem, fazia sentido pra né? mim. Não tinha jovens na igreja. Então isso pra mim fez bastante... Falta, impactou né? bastante, né? Então eu comecei Era a não realmente o ir irmão mais. mais velho. É. E aí foi um período em que eu comecei a sair mais. Em busca do pertencimento. Eu tinha um pertencimento da salinha das crianças, aí até um ponto eu comecei a crescer, eu não podia mais participar da salinha das crianças. E o que eu faço agora? E aí, o que eu preciso? Eu preciso me sentir pertencente a algum lugar. E aí foi onde eu comecei a sair com os meus primos que eu ganhei por parte do meu padrasto. Né? Eu comecei a sair com eles. E aí, tipo, tô avançando muito na timeline da Não, minha ok, vida, tá? ok. Então, eu comecei a sair com eles, eu comecei a fazer coisas que eu não queria, nunca gostei, tipo, sei lá, de beber, nunca gostei de beber, mas pelo pertencimento, por estar Acabava fazendo. naquela rodinha, eu acabava bebendo, eu acabava me envolvendo com essas coisas mas eu nunca gostei, sabe? Nunca foi algo que, nossa, Não era eu uma tô muito proatividade feliz tua, com né? isso, não. Sim, não, tipo, não só era. fazia pra Só estar na fazia pra galera. estar pertencente mesmo. Muita gente acontece isso. Por isso que eu digo que é importante você saber onde você tá pertencendo ou escolher essa galera do seu filho. Porque quantos anos você tinha? Tu era Cara, adolescente ali, né? Eu era adolescente, É isso que eu tô 14, dizendo. 15. É o que eu tô dizendo. E é bem nessa fase que, tipo assim, todo mundo tá fazendo. Se eu não fizer, eu vou ser, tipo, diferentão aqui. Eu vou fazer também. É uma coisa tão óbvia, sabe? Tão óbvia. Por isso que a gente fala tanto do clube. E qual é o slogan do clube? Você que faz as artes. Tipo assim, o Se slogan você do não clube- escolher. O slogan do clube é: se você não escolher a galera que seu filho vai pertencer, ele vai escolher, entendeu? E pode escolher errado. Então, E tipo pode assim, você escolher errado. pai, você é responsável em escolher a galera que seu filho vai andar. Sim. Porque senão pode acontecer isso aqui, ó. De a pessoa não gosto muito, mas vou fazer porque todo mundo tá fazendo. Exatamente. E tipo assim, tudo isso entra no Ricardo que estava perdidão, muito perdido, né? Que daí o Ricardo perdido começou a beber, o Ricardo perdido começou a ir mal na escola, né? Eu lembro que até o 5º ano eu fui muito bem, mas aí depois tudo começou a desandar, porque eu tava muito perdido, sabe? A falta de um pai faz toda a diferença. É aquela parte dura da questão, né? Porque a mãe é o amor, é o acolhimento, ai, tadinho do meu filho, porque é normal, é da mãe Sim. isso. E o pai, não, tu vai, agora, né? Tipo, o pai tem essa dureza de falar o que tem que ser feito. Por exemplo, às vezes o Diego, né? O pastor Diego vai falar com a Isadora e meu coração fica, ai, tadinha, sabe? E aí, mas eu sei que é importante, fico Sim. quieta pra não tirar a autoridade, né, também. Mas daí, depois de um tempo, passou um tempo, daí, eu vou lá dar um abraço, dar um aconchego pra, tipo, amenizar aquilo. Mas esse é o papel da mãe, acolher. Não é direcionar, né? Por mais que às vezes ela tenha que direcionar. Sim. Mas E, tipo, né, nesse assunto escolar, assim, do Ricardo perdido, eu lembro que eu nunca, né, falando também do pertencimento, eu nunca me senti pertencente às turmas que eu participei. olha só. Porque, tipo assim, Introvertido. eu era introvertido já, Sim. e como eu não tinha um bom desempenho na escola, todo ano eu trocava de escola. Meu Deus, de escola, não de turma. De escola, porque De era muito escola. vergonhoso pra mim Continuar lá. continuar numa mesma E os escola amigos em terem que a ido? minha turma avançou e eu fiquei. Então todo ano eu trocava de escola. Que E loucura. todo ano eu começava a refazer as amizades, Todos só que não duravam, porque eu não sei porquê, tipo, eu acho que eu era muito introspectivo, eu acho que eu era muito fechado na minha. Por mais que às vezes eu tentava socializar, eu não conseguia. Eu lembro de flashes do tempo de escola que, como eu tirava muita nota baixa, eu sofria bullying por isso. E aí eu não sabia lidar com isso, tipo, eu ria da minha própria situação,
porque eles estavam rindo e eu queria... Mas meio que, aquilo entendeu? te matava. Mas me matava demais. Eu lembro de uma cena que, tipo assim, eu estudei na escola lá em São José, que daí a minha turma, todo mundo tirou uma nota muito boa na prova, e eu fui o único que tirei nota baixa. E aí, um grupo de pessoas que eram meus amigos abriram a minha mochila e pegaram a minha prova e começaram a olhar e começaram a rir de mim, e eu não sabia o que fazer. Tipo, sei lá, eu só aceitava porque eu não sabia como reagir a isso. Nem se defender, né? Exatamente. Eu era criança também, né? Adolescente, na verdade. É bem na hora que você tá se tornando um indivíduo, né? E aí, tipo assim, Exatamente. essa questão de, poxa, eu sou diferente deles, ou não sou capaz, ou sou burro da situação aqui, porque era o único que tirou a nota. Imagina, tipo assim, o peso que tava sobre você. Eu acho que todo mundo que já sofreu bullying em qualquer área da vida, seja da sua aparência, seja o desempenho, seja o que for, de certa forma, isso traz, principalmente nesse momento que você tá se tornando um indivíduo, ele é um peso muito grande pelo fato de... E agora, como adulto, será que, tipo, tem cargas que continuam com você se você não tratar? Tipo assim, o pessoal da insegurança por causa da sua aparência, se você sofreu bullying, quem sabe você é um viciado em estética. Por quê? Porque isso nunca vai te saciar, porque parece que nunca tá bom o suficiente, tá? Tem que sempre estar retocando, tem que sempre estar, tipo, meu Deus, perfeito. Ou quem sabe, né, não tratado essa questão de desempenho, é você sempre se achar o mais burro de todos, ou se menosprezar, ou achar que não é capaz de começar projeto nenhum, porque sempre fica aquela coisa na tua cabeça, cara, tu não é bom o suficiente, lembra que tu é burro, e tipo, fica martelando. Então, tipo assim, tudo que a gente tá falando aqui, eu preciso que você comece a identificar o que tá acontecendo aí na sua vida, o que tá te travando, quais são as áreas que você precisa de transformação, porque isso é muito importante, porque senão você fica vivendo de ciclos e ciclos e ciclos. Por exemplo, o Ricardo, claro que na época, não é culpa dele, de certo, um pouco, porque já era adolescente, já podia ter um pouquinho de responsabilidade. Sim. Mas, assim, a questão de... Pô, tô repetindo muito nas minhas notas. É literalmente um pai, uma mãe pegar e firme com ele, ou um professor acreditar no potencial, dizer, Ricardo, você não tá entendendo, você precisa de ajuda. Mas também, o aluno também perguntar, professor, eu não tô entendendo nada. Me ajuda. Quando os alunos todos saírem e perguntar, eu faço isso com a Isadora, eu digo, Isadora, você tem... Eu não. Vou confessar, o pastor Diego é muito questionador, não sou eu. E ele diz assim... Você tá lá pra estudar, pergunta pro professor, não entendeu? Fala de novo, de novo, de novo. E se tiver com vergonha de falar com a turma toda, espera todo mundo sair, vai lá e fala direto com o professor. E a Isadora, ela é muito questionadora nisso, e eu acho o máximo, porque ela tomou um gosto de estudar por causa de uma ação que ela, tipo, não faria naturalmente. Porque, cara, a gente tem vergonha mesmo na escola. Tipo, se eu perguntar de novo, o que vão achar de mim? E a Isadora falou assim, ai, papai, eu não vou fazer isso, não é igreja. Aí ele, tá, mas na igreja tu também não pergunta, mas na escola é lugar de perguntar. E aí, desde então, ela pergunta e vai. Mas, tipo assim, eu fico muito feliz porque, tipo assim, ela rompeu essa divisão de, poxa, não entendi, vou deixar assim mesmo. Porque a cultura brasileira é assim. Não entendi? Ah, deixa pra lá. Ou, só vou pra escola pra tirar média. Ou, só vou pra escola porque eu vou ver meus amigos. Ou, mãe, posso faltar? Não quero ir pra aula hoje. Tipo assim, é cultural o negócio da escola ser, tipo... Não as notas, tipo, não aprender, não ser ensinado de fato. Apenas estar ali porque tem que estar, né? Sim. Que loucura. Tá, desculpa, me empolguei aqui. Vamos lá, mas agora você podia contar a parte agora que você decide vir. Porque foi nisso que a gente perguntou. Você falou da Batista e tudo mais, e agora? Quando você de fato decidiu que queria Jesus? Foi tipo assim... Eu era adolescente também, tudo aconteceu nisso. Na adolescência é porque você tem 20 anos. Eu não sei se eu preciso te lembrar disso. Às vezes eu acho que eu sou um tiozão, desculpa. Nas piadas a gente já percebe. Quando eu conheci de fato Jesus, porque até então eu conhecia, né, eu sabia quem ele era, mas tipo, cara, Jesus pra mim era igual a qualquer outra pessoa, sabe, tipo... Einstein, tipo, é uma pessoa histórica. Aí, de verdade, quando eu conheci ele, foi quando eu chamei o meu irmão Arthur pra ir na igreja comigo, porque eu tava me sentindo muito perdido, muito sozinho, né, sem perspectiva de vida com nada. Eu trabalhava, eu estudava, mas nada me preenchia e eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E aí eu decidi chamar o Arthur pra ir na igreja comigo. E ele falou, mano, eu também tô sentindo vontade de ir na igreja, vamos juntos. E aí eu decidi a igreja que a gente ia, se não me engano a gente ia na Palavra Viva. No dia que eu decidi ir, ela tava aberta, tava dizendo na bio que tava aberta. E aí eu olhei no Maps, tava fechado.
Poxa vida, que triste. Aí eu fiquei falando pra ele, mano... Tem que avisar eles pra não mudar, dá, porque não dá outras pra pessoas ir. podem acontecer a mesma coisa. Aí eu falei pra ele, mano, não dá pra ir porque a igreja que eu te chamei tá fechada. Ele falou, não, mano, tá aberta. Aí eu falei, não, mano, olha aqui a print, tá fechada. Aí ele perguntou, mas você não tá... Não é a mesma da tia Eliane? Tu não tá... Ela não te chamou pra ir na igreja live? Aí Igreja live. Aí eu olhei pra ele e falei, não, mano, a gente ia na Palavra Viva. Eu nem conheço esse Alive. Que é isso? Aí ele comentou... Ai, meu Deus, tô batendo Ele tudo comentou que a nossa tia tinha chamado ele pra ir numa live. E aí ele tinha confirmado com ela, porque achou que era a mesma igreja hoje. que eu Você tinha tava chamado falando, ele. sim. Aí eu sei que a gente acabou indo. Parando tipo lá assim, na Mais de eu Cristo, falei numa pra live. ele, mano, eu não vou porque eu marquei pra ir em um e ela tá fechada e eu não quero mais ir. É bem E tua cara, aí- porque mudou o plano. Quando Exatamente. muda os planos, Não, o Ricardo quando fica muda estranho. os planos, É. eu mudo junto E- com os planos. E a cara, tipo, É, né? eu não sei disfarçar. Não, tá bem melhor, tá bem melhor. É, tem, graças a Deus. tem que admitir. Mas tipo assim, E aí foi e aí, trabalhar comigo que eu muda não coisa ia toda ir. hora. Eu não ia ir na igreja porque ela tava fechada. Mas aí eu falei, não, eu vou porque eu não vou te deixar ir sozinho lá, então eu vou. E aí a gente foi. No primeiro dia que eu cheguei lá, foi bem diferente. Por mais, tipo assim, eu não fiquei muito impressionado com as luzes, com a igreja com parede preta, etc. Eu não fiquei tão impressionado com isso. Eu lembro que eu sentei, acho que na terceira fileira junto com ele, e aí veio o Felipe Tavares, o namorado, Aham. o esposo da... Não, o... Ai, sim, mas é da mesma família. Exatamente. Da Nath. É o esposo da Nath, Oh, da meu Deus. Natália. É muita gente casando. Gente, é uma unção de casamento na live. Pega a Sansão aí, amém. E aí, Pega, tipo assim, pega, Ricardo, pega. glória, eu não posso deixar passar. Tô brincando. É, pra quem quer ter família, tem que Exatamente. querer. E tipo assim, eu lembro que ele veio até mim e ele pegou meu contato pra gente poder... Pra ele poder conversar comigo, sabe? Ele não me chamou pro GC ali, mas ele pegou meu contato pra gente poder se conhecer. Eu lembro que ele tava com o cabelão dele, era muito engraçado porque o Arthur sempre olhava pra ele e falava, mano, vocês são irmãos gêmeos. Porque eu lembro que antes de eu ir, eu tava com cabelão também. Só que daí eu cortei. E aí foi na semana que eu fui, eu tava de cabelo cortado já. Mas era bem parecido, a gente era bem parecido. E ele pegou meu contato, eu participei do culto, participei da live ali, eu não gostei porque o culto que eu fui, como não tinha mentalidade nenhuma, pra mim o pastor convidado, né, só tinha falado de dinheiro, porque ele foi vender o livro dele. Quem será? Não lembro. Não vamos E aí ele expor vendeu o também. livro dele, ele falou... Eu acho que aí teve depois o dízimos e ofertas, e aí mais sobre dinheiro, e eu fiquei tipo, cara, meu Deus. Só fala sobre isso. Que Eu só loucura. falo, não, a igreja Sim. só fala sobre dinheiro, cara. Sim, Não sim. gostei, né? Aí depois eu passei o feedback pro Arthur, olha, mano, não gostei de lá, porque eu senti bastante que eles falaram mais sobre dinheiro. Aí o Arthur falou, mano, eu também senti. E aí E aí eu falei que eu não ia voltar mais pra ele. E foi um dia típico. Nem é assim. Exatamente. Ah, E aí, tipo assim, aí na outra sexta-feira eu estava lá. não vou mais. Oi, tô Estava aqui de lá. novo. E aí eu acho que no segundo culto eu participei do GDC, né? Que era Grupo de Discipulado e Comunhão. Eu fui no GDC da Malu. Foi o primeiro GDC que eu fui. E aí eu conheci eles. Foi bem legal, foi bem divertido. Porque eu nunca tinha ido num GDC antes, ainda mais só de jovens. Foi bem incrível Todos da mesmo. sua idade. ali, né? Exatamente. E aí, beleza. Né? Aí nessa semana, eu acho que na outra sexta ia ser meu aniversário. E aí eu acabei comentando com eles, com o pessoal do GDC ali. E aí eles falaram, que legal, aí se tu quiser vir a gente pode até trazer algumas coisas pra gente poder comer. Enfim, eu gostei muito. Sim. Só que eu não fui. Ficou com vergonha? Não, O que eu que não eu- fiquei com vergonha. Tipo, eu só não não foi. quis ir, porque eu fui sair com os meus Estranho. primos, entendeu? É. Sim. E aí eu lembro que a Malu até me mandou uma mensagem, olha, a gente valoriza bastante o GDC ali, a gente se trata como uma família, e se você não fosse vir, tu poderia ter avisado, etc. Então, é porque eu não avisei, né? E Só aí não foi isso, foi. eu só não fui. Primeiro colocou a questão meu aniversário, depois. Exatamente. Deu Nossa, fora. e tipo assim, voltando só um pouquinho. O meu aniversário, acho que foi o de 18 anos. Foi o aniversário daquele memezinho que é um boneco de palito, que daí ele fala frases muito Aham. aleatórias, sabe? Sim, sim. Enfim, e aí o meu Tem um meu nome bolo... disso, sim. Tem um nome, eu só não lembro também agora. Não. Mas o meu bolo foi tipo 18 anos e agora.
Porque eu não tinha perspectiva de vida, eu não sabia o que ia ser da minha vida, então foi tipo 18 você anos escolheu? e agora. Não, a minha mãe fez surpresa pra mim. Olha só, porque até ela via isso em ti. Meu Exatamente, eu tava bem Deus. Então, perdido. vou pegar essa parte do perdido Tá. e me fala sobre o quarto. Ah, tá. Tipo assim, eu trabalhava, eu estudava de Bento. manhã. Hã? É bolo do Bento, Bento, né? o Bento, eu nossa, é o consegui. Bento Cake o nome. Bento Cake. Aham. Era isso, foi um bolo Desculpa, Bento tá? Cake. Desculpa, Aí porque eu teve, precisava muito lembrar teve disso. diversas plaquinhas em cima do bolo, tipo... E agora? E agora? Tipo, nesse sentido do, Tipo, do perdido tema mesmo. do bolo, bem de perdido mesmo. Que loucura. E aí teve esse do quarto que a professora Priscila falou. Comentei com ela uma vez que, pra vocês verem o quanto o quanto o Ricardo tava perdido, que o Ricardo, ele saía, tipo, 5 horas, 5 e meia, eu acho, era 4 e meia, acordava 4 e meia pra pegar o ônibus pra ir lá pra São José, morando na Palhoça, né? Pra ir lá pra São José, pra poder chegar a tempo do horário da aula pela manhã, porque eu estudava de manhã lá. E aí eu saía da escola, era meio-dia, eu acho, 11h30, alguma coisa assim, porque era mais cedo, por causa do ensino médio. E aí eu ia pro trabalho, trabalhava no shopping Continente. E aí depois do trabalho eu chegava em casa umas 10 horas. Então, tipo, eu saía bem cedo pra chegar em casa umas 10 horas. Eu chegava em casa muito cansado. Não tinha tempo pra nada, não via minha... Tá aqui ainda. Tira, Ricardo. Ah, não mata, não mata. Ah, meu Deus. Mas enfim. E aí, quando eu chegava em casa, eu entrava no quarto e eu ficava lá, tipo, fazendo nada. Ou eu jogava, que daí depois de um tempo eu acabei ficando sem computador também, porque acho que o monitor queimou, mas enfim. Ou eu não fazia literalmente nada. Eu ligava uma música bem alta no meu fone e aí eu ficava deitado na cama. Vegetando. E eu ficava tipo, meu Deus. E olha que, tipo assim, loucura. eu não usava drogas, não usava nada. Eu, tipo, usava só a música. Então, eu colocava a música bem alta e eu ficava lá, tipo, olhando pro teto e olhando, tipo, cara, ficava refletindo, será que a minha ouvindo a vida é isso? Tipo, eu estudo, eu trabalho, eu chego em casa bem cansado e deu? Tipo, acho que eu tinha 18 anos, eu acho. E aí, tipo, vai ser isso? Olha, eu só tenho 18 anos e a minha vida toda vai ser só isso mesmo, sabe? Então eu tava bem desacreditado Sem de tudo, perspectiva sem nenhuma. perspectiva de vida. E era bem difícil. Era bem difícil mesmo. E tipo, eu não me sentia pertencente à escola em que eu estudava, porque eu sempre, tipo assim, eu tentava, mas eu não conseguia criar vínculos. Então eu sempre era a pessoa mais quieta da sala. Então eu ia de manhã, não falava com ninguém, eu saía da escola, não falava com ninguém. E no trabalho, pelo menos, falava com alguém? Não, no trabalho sim. Tinha algumas colaboradoras que eu conversava. Mas nada, tipo, nada vínculos mesmo, sabe? Eu não conseguia criar vínculos. Eu não conseguia ser profundo com as pessoas, em nenhum lugar. Tanto é que isso refletiu até na minha família também. Mas era muito difícil nesse sentido, né? E aí, como eu não me sentia pertencente, eu tava sempre sozinho, com um vazio enorme em mim, que eu não conseguia preencher com nada. Eu saía com os meus primos e nada resolvia. E O esse momento era ciclo legal, infindável. mas quando eu chegava em casa era a mesma coisa sempre. Então eu não queria mais viver. Caramba, Porque com era 18 muito, anos, com olha 18 só. anos. Porque era muito frustrante estar vivo pra mim. Porque não tinha Porque não uma faz, motivação. tipo, cara, não tinha um prazer, não tinha nada, tipo, então é bem complicado nessa situação. E aí, como eu tava sem perspectiva de vida, bem perdido, foi onde eu comecei a avançando um pouquinho na timeline. Eu vou contar pra vocês como que eu conheci o Compaixão em si. Eu recebi um convite através do Luquinhas, meu líder hoje do GC, né? Porque, tipo assim, eu conheci a igreja de vocês, eu conheci o Alive, eu conheci o Pastor Diego, e aí eu comecei a me desenvolver lá dentro. E aí uma vez eu recebi o convite do Lucas para participar de um evangelismo que o Compaixão tava fazendo. Eu recebi o convite dele e da Juliane. Tanto é que Pra ir nas ruas, na época, eles estavam indo Exatamente. toda semana. a gente tava fazendo evangelismo todo dia, à toda tarde. semana à tarde. E aí eu recebi esse convite, porque eu lembro que foi bem no período que eu fiquei desempregado, porque o meu contrato de jovem aprendiz tinha acabado ali na empresa que eu trabalhava no shopping. E aí eu tava ocioso em casa, além de ir só pro GC, eu não tava trabalhando, eu tava só estudando, então eles fizeram esse convite pra mim. E aí eu aceitei.
Tipo, no começo foi só pra evangelizar nas ruas. Então eu peguei toda a experiência de ir, de fazer pesquisa, de fazer a captação do contato, de chamar depois, seja pra algum evento, ou GC. E aí foi muito bom esse tempo. Pena que durou pouco, mas foi muito bom. Aí, num desses evangelismos, eu tinha uma câmera em casa, que era da minha mãe, era uma câmera semi-profissional. E aí eu pensei, por que não levar e ver o que dá? Vai que eles conseguem usar essas fotos no perfil do Instagram deles. E aí eu levei a câmera e aí eu falei pro Lucas, falei pra Juliane. E aí foi. Aí eu tirei algumas fotos, que eu tenho até as fotos ainda, posso passar aí pra vocês verem no final. E aí eu tirei as fotos. E no que eu tirei as fotos, eu mostrei pra eles, eles gostaram bastante. E aí chegou no pastor Diego, ele viu, eu lembro que ele tava na sala, tava todo mundo na sala de reunião. E aí tava todo mundo vendo, acho que o Lucas que mostrou pra ele, eu não lembro quem foi. Mas aí depois ele me chamou lá na sala, com todo mundo ali, e falou, nossa, mas essas fotos aqui ficaram muito boas, mano, você tem um dom. E ele olhava pra foto, olhava pra mim com aquela cara dele bem de surpresa, nossa, muito bom. Tu lembra até disso? E aí eu lembro que ele viu esse dom em mim, sabe, da fotografia. Antes disso, antes dele ver, eu sempre gostei. Eu lembro que, como eu ia bem de manhã cedo pra escola, eu sempre tirava foto do nascer do sol, da lua que ainda tava ali, ou sei lá, eu sempre tirava foto de alguma coisa. Então, das flores que tinha na minha escola, então eu sempre tive esse lado meio artístico, mas eu nunca tinha parado pra observar mesmo, tipo, e nunca ninguém nossa, tinha falado, realmente eu tinha um dom, sabe? Tipo, nunca tinha parado pra pensar. Era só um hobby. Eu só fazia por fazer mesmo, tipo, que bonito, entendeu? Só. Mas aí o pastor Diego, ele viu esse dom em mim. Até porque você pegou paletas, também tinha um negócio, né, que ele falou, cara, tu pensou nisso aqui, e daí tu falava que não, e tipo, a gente tava tudo combinando e tal, foi uma coisa bem atípica que aconteceu. E é uma curiosidade do meu esposo, essa questão, tipo assim, de ver um talento ou um dom em alguém e literalmente potencializar isso, é uma coisa dele, Deus deu esse dom pra ele, entendeu? Esse dom, tipo, de olhar aquilo que ninguém vê, porque, por exemplo, na época que era pra eu ser líder de GC, eu sempre falo do pastor Leandro Ziegler, e de fato teve uma importância gigantesca, mas quem viu que eu poderia ser uma líder de GC foi ele. Aquela menina acolhe todo mundo e é comunicativa, cara, é uma líder de GC. E aí nisso começou o processo todo, então, tipo assim, meu marido também me motivou no meu processo, que loucura, né? Que loucura. E aí você agora começa a fazer parte dali, ou não? Como é que foi essa situação daí depois desse elogio do dom? Porque aí, você não sabia. Tipo, fazer profissionalmente. Eu não sabia. Era tipo esse hobby, bonito, que legal. Acabou, tipo, e aí, como é que foi essa situação de aprendizado agora pra tua profissão, que hoje é uma profissão, né? Exatamente. Foi bem difícil, assim, porque eu precisei estudar sobre, eu precisei me desenvolver. E estando do lado do pastor Diego era uma cobrança gigante, tipo, mano, vai estudar, né? Eu sei bem como que era, bem de leves. Tipo, ele quer te ver ser o melhor, entendeu? Ainda então, bem, né? Exatamente. Ele quer que tu seja o melhor na tua área. Da tua área, sabe? A gente tem que sempre fazer tudo com excelência, então eu sempre aprendi isso muito com ele. Às vezes eu não conseguia fazer, então eu aprendi que eu tinha que fazer mesmo assim. Tá tudo bem. É muito bom. É o processo. E aí o tempo foi passando, né? Depois dessa foto, eu comecei a estar mais presente ali no Compaixão. Começou a fazer vídeos, né? Eu comecei a fazer os vídeos também, só que antes de fazer as fotos e os vídeos, eu comecei a meio que fazer as artes em si, tipo, os porque banners. Antes de entrar mesmo no Compaixão ali, né, de ter aceitado fazer parte do evangelismo, eu tinha trabalhado também numa empresa de social media, e aí eu já tinha meio que um dom artístico para isso também. Então eu mostrei pra ele também, e ele viu, e eu comecei a fazer as artes do Compaixão. Depois das artes, aí foi que eu comecei a me desenvolver mais nas fotos, nos Reels também. Porque daí começou a ter os eventos, né? Começou a ter as vigílias. E aí eu comecei a tirar as fotos das vigílias. Comecei a fazer os vídeos oficiais de todos os eventos. Então... Até chegar no clipe, mano. Nossa, eu não esqueço desse clipe, porque, cara, foi o primeiro clipe do Ricardo e a gente, tipo assim, penou muito e fazendo. Não, antes de fazer Agora Começou, foi o Forte e Corajoso. Foi. O Forte e Corajoso, pra mim, até hoje, eu amo aquele clipe. Nossa, eu tenho um amor por aquele clipe. A gente que criou, cara. A gente é uma boa equipe, cara.
Ai, o Danilo não ficou tão bom por causa da cor, né? Ali, É. agora começou porque a gente errou na cor, porque nenhum dos dois sabia. Tu não sabia a Eu acho que coloração a gente ainda. errou mais no horário da gravação da Sunene. É, ficou Porque ela, escuro. tipo, ficou muito escuro É. porque foi horário de meio-dia. Mas a entendeu? criação em si foi legal. Nossa, a história foi muito boa. é. Eu gostei Não, isso aí, bastante. a gente é As muito duas criativo. histórias a gente criou muito bem. Parabéns, parabéns. Somos uma boa dupla. Somos. Obrigada aos atores e atrizes que participaram. É. Exatamente. E tipo, cara, eu acho que a maior experiência que eu tive foi na criação dos clipes mesmo. Os clipes musicais, cara. E é Então, muito difícil, né? Daí foi você viu o muito desafio, difícil. né? Foi muito difícil porque, tipo assim, a gente tinha um prazo pra entregar algo que a gente nunca tinha feito na antes. vida. Então, tipo, tinha É. que pesquisar sobre como que fazia, tinha que entender, Montar a história, detalhezinhos, contar montar as cenário. histórias, Meu Deus. montar as cenas, muito difícil. vai chamar quem, qual vai ser a paleta do clipe, qual horário. Mas se acontecer isso aqui, tem isso daqui, entendeu? Qual local, meu Deus. É muito detalhezinho, detalhe. sabe? Então, Muito. E a gente... Nossa, surtava muito. Mas olha que verdade. interessante, eu queria falar sobre isso, porque, tipo assim, tudo tem um começo, né? Ninguém nasceu e sabendo tudo, então, tipo, é tão legal a gente começar, dar o primeiro passo. Tipo, esse foi o primeiro passo, depois foi melhorando e tá tudo certo, e cada vez vai melhorando. Tanto é que, às vezes, a gente recebe algumas mensagens dizendo assim, cara, quem é a produtora do Compaixão? Somos nós, cara, que legal. Tipo assim, qual é a empresa que faz? E é tipo jovens que estão em desenvolvimento, estão aprendendo ali enquanto caminham, enquanto estão na trajetória. Eu, inclusive, sou essa pessoa, porque nunca tinha feito evento na minha vida. De repente, Compaixão em Movimento aparece, a gente faz o primeiro evento em Monte Castelo, 1000 pessoas, o primeiro evento. Foi o meu ápice, entendeu? Cara, que loucura. Eu organizei flash mob, que todo mundo dançava junto, a equipe toda. Tinha recreação infantil, tinha tudo. Cara, uma loucura. Como? Não sei, Deus. Porque o dom tava ali e depois foi sendo lapidado, obviamente. Sim. Coisas que eu nunca pensaria. Hoje eu penso muito, eu penso 3, 4 vezes a mais, porque a responsabilidade chega, a maturidade também chega, né? A gente vai mudando, graças a Deus por isso. Mas nada começa do nada. Tipo... A gente não... Tudo que nasce grande é monstro. As coisas não nascem prontas e enormes. Então, aos pouquinhos. E ver o teu crescimento, eu fico muito orgulhosa. Porque todo o tete-a-tete que foi produzido todo o ano de 2024 e agora o de 2025, né, tá sendo pelas tuas mãos. E isso me deixa muito feliz. Porque eu sei que por mais que seja algo repetitivo ou conforme o tempo, vai se tornando cansativo de certa forma para quem faz. Por que eu falo isso? Porque não é fácil ter uma constância. Na verdade, tudo que tem uma constância e disciplina é cansativo e às vezes fica monótono, é uma rotina. Mas hoje a gente tá fazendo até coisas diferentes, a gente tá em novos locais, Exatamente. estamos aqui no chalé aconchegante, coisa mais linda aqui em Águas Mornas. Então, tipo assim, isso tudo vai nos motivando de novo. E, tipo assim, eu acho que todo episódio, antes de ser gravado, a gente fica um pouco cansado, mas quando chega e a pessoa abre o seu coração e conta a sua história. Eu, pelo menos, eu sempre saio renovada das gravações, que eu digo, cara, que incrível que o Tete a Tete fez parte desse compartilhamento de história. E é como eu tô me sentindo agora a teu respeito, porque você contou tua trajetória, e eu sei que não foi fácil falar sobre algumas dores e coisas que você passou, mas, tipo assim, ouvir a história de quem tá por trás das histórias, quem grava as histórias, é muito legal, é muito gostoso. Então, tipo assim como você começou aos pouquinhos, hoje já tá desenvolvido nesse dom, né, e aprendeu tudo ali conforme a trajetória, e ainda tem muito a aprender, e estamos em constante aprendizado. Falo isso de mim, que eu não quero nunca estar pronta, é uma coisa que eu falo, né, quero estar em constante aprendizado. Vamos ler o texto de hoje? Vamos. Então... eu gostei do texto de hoje. Ele que escolheu, ele tá muito crente, cara. Trouxe até uma Bíblia King James, tá chique demais. Inclusive, essa Bíblia fala. aqui foi aprovada pelo pai da pastora Priscila. Meu Ele falou pai? que tem uma dessa. Ah, é? Aham. Eu não sabia, uma curiosidade. Porque, tipo assim, eu amo saber curiosidades na hora do Quando tete ele a vem tete. pra cá, Sempre tem uma. a gente tenta sempre tomar um café, né? Ai, sim, ele é o melhor amigo do meu pai, cara. Ele se acha o melhor amigo, né? Nossa, Eu sou a muito favorita e ele quer ser o favorito. Gente, Não, é sério. não, é ao contrário. É ridículo. Ele vai estar ouvindo isso, tá? Depois Nossa, ele vai muito me bom, falar. muito bom isso. Ele vai confirmar que Vocês essa ficam- Bíblia ele aprovou. Ficam tomando café com meu pai. Eu sou ciumenta do meu pai. Enfim, vamos ler então. Isaías, abre aí com a gente. 43, do 1 ao 5, que diz o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, que criou o Jacó e que formou ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus.
o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e os povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Por que esse texto? Bom, o Ricardo, ele sempre foi um homem que ele teve muitos medos. Sempre foi difícil vencer os medos porque eles sempre eram maiores do que eu. E quando eu recebi esse versículo, foi através de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né? Deus falou comigo através dessa pessoa. E foi bem essa passagem. Foi sobre eu não ter medo, foi sobre eu crer que Ele é o meu Deus, foi sobre eu me apegar nessa palavra, nessa passagem, para ser corajoso e continuar caminhando, porque de fato para mim não foi fácil, não é fácil. Todo mundo tem os seus desafios, os seus medos. Mas eu sempre achei que pra mim era 3 vezes mais, porque eu, como eu falei, eu era muito perdido. Então, foi sempre muito difícil pra mim. Foi sempre muito difícil, até eu comento pro pastor Priscila, nossa, quanto é difícil crescer. Porque, tipo assim, você vence uma dificuldade, aparece outra... Não, e as dificuldades aumentam, né? Exatamente, cada vez que a você proporção vai, aumenta. a proporção aumenta, da responsabilidade é muito desesperador. É. Exatamente. Então, tipo assim, eu tô com a minha profissão agora, né, que é, eu sou fotógrafo e eu sou videomaker também. E aí é muito difícil nessa área também, porque principalmente como você tá no começo, vai vindo os medos, tipo, se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir fazer isso, e é um momento único, geralmente, das pessoas, né? Exatamente. Tipo assim, eu tô tendo a oportunidade forte de gravar, de fazer casamentos, fotos, e também eu tô gravando também inspiração no Tete a Tete, eu tenho gravado alguns documentários também de algumas pessoas que estão se casando, ou que são casais e querem contar as suas histórias. Então... é único, tipo, não tem como pedir, repete aí, por favor. Não tem. Passou. Tipo assim, exatamente. É muito forte. É uma responsabilidade muito grande. E aí, com isso também, vem os medos. Mais um passo de cada vez e até hoje o Senhor tem me sustentado e tem dado tudo certo. E ainda dará muito mais. Eu creio. E olha que interessante, você falou no início que você não tinha vínculos, que você era introspectivo. E hoje você tá gravando um podcast, falou pra caramba. Ai, brincadeira. Mas eu dizer assim, olha como Deus faz. Tipo assim, tira você do anonimato e coloca algo em você pra você poder compartilhar com os outros. E a tua introspectividade não te impediu de você poder compartilhar do amor de Jesus pela tua vida. Exatamente. E hoje, claro, hoje tem um vínculo chamado QG, que é uma família, né? Nossa, meu Deus. Eu acho muito legal isso, e ver você tão envolvido, ver você alegre e chegando cedo e indo tarde, porque isso é a vida do jovem. Jovem é energia, vocês estão em crescimento, e fase de crescimento também é muito trabalho. Exatamente. É pra construir um futuro. Daqui a pouco você vai ser um pai de família, daí você vai saber o que é responsabilidade, cara. Aí você vai saber. É verdade. Né? E eu creio nisso, e assim, gente, eu sempre vi eu ia dizer Diego, oh meu Deus, porque eu ia falar de ser pastor, eu creio. Né? Eu sempre vi o dom pastoral que o Ricardo tem. Eu creio que um dia a gente vai olhar pra esse episódio que lá em janeiro de 2025 a gente conversava sobre isso, mas a palavra veio antes, né? Que eu via você como um Davi, né? E você uma vez, tipo, você tinha muitas dúvidas, era muito engraçado, porque o Ricardo, sempre que ele ia conversar comigo como pastora, era final de vigília, ou início de vigília, ele chegava meio estranho assim: oi, pastora, posso falar com você? Deu. Pode, Ricardo, pode falar? Então, tenho uma dúvida aqui. E aí falava alguma coisa da Bíblia do nada, tipo um assunto bem aleatório, e aí eu explicava o assunto e você, ok, entendi. E tipo, fim, acabou o assunto. E aí teve um dia dessas perguntas que ele tava me fazendo, e aí eu falei se ele conhecia a história de Davi. Ele, não conheço. Comecei a contar um pouquinho da história de Davi, e eu disse assim, eu te vejo como Davi. Você, quem sabe, se vê pequeno, você, quem sabe, era menosprezado, rejeitado, e eu não conheci nada da tua história. Mas eu te vejo grande. E eu vejo que você um dia vai ser um pastor. E eu lembro que eu liberei essa palavra sobre a tua vida. E depois disso, eu nunca mais esqueci quem era o Ricardo. Porque até então, tipo, era um menino ali que ia numa live. Mas aquele dia que eu liberei essa palavra pra ti, é como se fosse um cuidado de filho. Que tipo, cara, tem que cuidar dele. Tem que cuidar. E logo em seguida, tipo assim, eu não fiquei cuidando de você porque eu não cuido dos meninos. Eu cuido das meninas. E o foco é esse, né? Mas tipo, a gente tem carinho, claro, por todos os meninos. Eu amo vocês também, meninos. Mas eu passo o dia que cuida dos meninos. E, tipo assim, era como se fosse um filho cara, ele precisa de direção pra
se tornar aquilo que eu acabei de liberar sobre a vida dele. E logo em seguida, e tipo assim, eu continuei orando, mas tipo assim, ficou por isso. E logo em seguida aconteceu tudo o que aconteceu dessa questão do pastor Diego te ver. E eu fiquei muito feliz, que eu disse, caramba, o meu esposo viu ele. E aí agora ele tá sendo desenvolvido pra algo. E aí agora a gente trabalha junto. E querendo ou não, a gente tá junto aqui. Exatamente. Então isso me deixa muito feliz. Porque teve todo um início. E claro, tem outras palavras que você recebeu. Não sei se você quer colocar a promessa que Deus te deu no culto de quinta-feira. Porque tudo isso faz parte daquilo que você tá se tornando. Quero te agradecer por esse momento. Tem alguma coisa que você quer deixar pro pessoal? Voltando um pouquinho, eu quero falar viu como ele fala, viu como ele fala? Tipo assim, a pastora falou do QG, assim, e realmente o QG pra mim, o pessoal ali é uma família pra mim. É um lugar em que eu me sinto pertencente, tipo, eu estou construindo algo, sabe, eu não só trabalho ali, ou sei lá, eu cumpro horário, mas tipo, é uma família com um propósito, sabe? Todo mundo que tá ali, a gente tem construído uma visão. E eu acredito muito nessa visão que o Senhor me plantou ali pra auxiliar, pra agregar a essa visão maior, né? E tipo assim, eu lembro que a gente fez um Natal, e aí, nossa, o Natal foi muito especial pra mim, porque a gente passou juntos, a gente foi numa casa de praia, graças a Deus. Repreendo toda inveja, tô brincando. E aí a gente tava em família ali, a gente jogou Uno, a gente jogou alguns jogos. Todos ganharam presentes, exatamente. Tiveram que pegar na árvore, porque a pastora Priscila tem tipo dessas assim, eu tenho tudo isso gravado, porque foi um momento muito especial pra mim. E sempre quando eu lembro, tipo, deixa meu coração quente. Então, além de trabalhar com vocês, é muito bom também os momentos descontraídos, assim, em comunhão, porque... São muitos desafios, nossa, né? Mas... meu Deus. Tipo, edifica muito, sabe? Me deixa muito confortável com vocês, sabe? Tipo, eu me sinto muito bem quando eu tô com a minha família do QG, sabe? Eu tenho a minha família, tenho a minha família do GC, mas eu tenho a minha família do Compaixão, sabe? Onde eu fui encontrado, meus dons e etc. Então, eu tenho um amor muito grande por vocês. Amém. Então, queria agradecer vocês que assistiram até agora. Quero agradecer o Ricardo pela sua presença, pela sua história de vida, que você tenha sido edificado, que toda essa questão de, quem sabe, você possa literalmente vencer as barreiras que te prendiam, ou vençam os medos que estavam te prendendo. Porque os medos, eles são importantes para algumas coisas de defesa, de proteção, sim, mas nunca para nos paralisar. Quando nos paralisam, eles têm que ser vencidos. Então, que você vença os seus medos e viva os propósitos de Deus pra tua vida, assim como o Ricardo hoje tá vivendo. Porque ele venceu os medos dele. Exatamente. E tá gravando até... Meu Deus, os tetos. Meu Deus. Né? Glória a Deus por isso. Fique com as fotos do Ricardo aí, dessa trajetória legal. Ele vai, quero ver, caprichar no seu episódio, hein? E até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. Em meio ao caos, segurou as minhas mãos. Tirou será que é? Para te louvar, eu te amo, Pai. Andar contigo faz sentido. Te encontrei e não vou te largar. Tu me fizeste herdeiro e filho, uma nova vida. Que vida linda. Tenho mil motivos para me alegrar, uma eternidade para festejar. Tenho mil razões para te louvar. Eu te amo, Pai. Tenho mil motivos para me alegrar, uma eternidade para festejar. Para te louvar, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Tenho mil motivos
motivos para me alegrar, uma eternidade para festejar. Tenho mil razões para te louvar. Eu te amo, Pai. Tenho mil motivos. É com autoridade, está vindo coisa grande. Não é coisa pequena não. Vem cá, meu jovem. Vem cá. Corre, meu filho. Uma vez eu estava parado na igreja, na porta. E todas as vezes uma irmã passava, porque eu gosto sempre de ficar na porta cumprimentando as pessoas. Aí tinha uma irmã que falava assim: aí, gerente? Não, pastor, não sou gerente não. Eu falei: você é, minha filha, você é abençoada, você é gerente. E toda vez: é gerente, não, é gerente. Ah, pastor, eu sou gerente. Aí um dia ela falou: pastor, me promoveram, eu sou gerente. Hoje, o posto que ela trabalha carece da responsabilidade dela. E Deus está fazendo ela crescer de uma tal maneira. E quando eu vi esse jovem, eu vi uma unção tremenda sobre a vida dele. Deus vai levantá-lo de uma forma tremenda. Espírito de Deus, eu te peço que a tua presença seja com esse jovem, meu Deus. Pai, eu profetizo que esse gigante está caindo por terra dentro dele. Eu profetizo que esse gigante está caindo por terra dentro da casa dele. E eu profetizo que esse gigante está caindo por terra onde ele trabalha. Meu Deus, existe uma unção poderosa derramada sobre a vida dele, Pai. É a unção da prosperidade, a unção do Isaac, já foi profetizado aqui. A unção do Isaac está sobre a vida dele. E tentaram entulhar os poços dele, mas não conseguiram. O pastor Diego já profetizou, e eu estou afirmando, Pai, há uma unção poderosa sobre a vida dele, em nome de Jesus. Toma posse, meu filho. Eu te amo, Pai. Tenho mil motivos para me alegrar.